Ah, que o Gerberson quer mídia. O Gerberson procura confusão. Se vocês observarem a raiz do problema, vocês vão ver que não sou eu que procurei confusão. Eu sempre fiz meu conteúdo nessa pegada que nem eu falei anteriormente. O meu conteúdo sempre foi nessa pegada de falar algumas vezes de ações, de falar que ações, a maioria só bota refúgio, é uma realidade. Ah, tem genética fulano de tal, é uma genética muito boa, mas não presta. Pode ter uma família do rei, do príncipe, lá da Inglaterra, mas se não valer nada, for um bandido, for um safado, não presta. Tem sangue nobre, mas não presta. Ah, porque o frango tem sangue do fulano com Beltrano, mas não presta. Não serve. Tu tá entendendo? Então é assim que funciona. É refúgio. A maioria é refúgio. E com relação ao que ele falou, que ele me convidou para ir lá na cocheira dele, que se eu quisesse conhecer, eu não tenho problema com ele em si. Entendeu? Ele ficou chateado comigo por causa daquela vez que ele sabe disso. Entendeu? Com certeza alguém está gravando aí, vai chegar lá para ele. Ele sabe. Procurou no Instagram para divulgar as ações dele. Ele queria me dar 1% do que eu vendesse. Se eu não estou enganado, foi 1% que ele me ofereceu. Espera aí. Você falou 1%? 1%. Tá de brincadeira, não, fale sério. A 1%. Viviane Oliveira disse que o Tony é top. Não fala isso não, que ele não presta. O Tony não presta. Não, pô, ó, o cara fez um vídeo um dia desse, disse que tem ações dele que ele arrecada até meio milhão, cara. 100 mil. O cara ele ofereceu 1%, cara. Sabe que Oi. você no galismo é o maior do galismo, com certeza, se tratando do galismo, a sua divulgação ia estourar as ações dele, entendeu? E aí ele ofereceu o quê? 1%, cara, foi isso mesmo? 1%. Cara, por Porque que ele é frustrado? Por isso que ele tem raiva de você, cara. Por isso que ele cutuca não. você direto por causa disso, porque você não aceitou o 1%. Eu Cara, falei para ele, eu vou pensar. Eu falei para ele, eu vou pensar, e aí eu não dei resposta. Então eu não aceitei, né? Se fosse uma proposta melhor, eu teria aceitado. Porque, querendo ou não, ele é um cara que ele tem o público dele, ele é um cara que até certo ponto ele é querido também. Então, se eu fosse para o lado dele, ia somar muito mais. Porque ia ter muita gente que gosta de mim, que confia em mim, apesar de eu não ser vendedor, não ser rifeiro, eu não sou esses caras assim de fazer rifa, de vender animais, mas eu ia somar. Mas o cara, às vezes, prefere ficar cutucando, ô cutucando, Jefferson, cutucando. deixa eu interromper você rapidinho aqui. Se ele pegar seu número, se ele te ligar, se ele conversar com Ele você, tem meu há número. uma possibilidade, entendeu? De entrarem, não vou nem citar amizade, de serem amigos, então não vou dizer nem isso, amizade, mas pelo menos uma parceria, ou então entrar, pegar a mão no outro, um respeitar o outro, e aí não estão cutucando o outro. Existe essa possibilidade? Cara, como eu falei, eu não tenho nada contra ele. Ele tem meu contato, ele tem meu número. Só que provavelmente ele não vai fazer isso, porque, como eu disse, o ego dele é muito elevado para ele chegar comigo e trocar uma ideia. Que nem o Pisca fez, por exemplo. O Pisca chegou comigo e trocou uma ideia. Eu estava errado em partes, mas o Pisca estava errado em outro, que ele me xingou também, né? Mas isso aqui não vem ao caso, que com o Pisca hoje em dia eu me dou bem em tudo. Com o Caandro, ele falou lá que ele queria que eu fosse pedir desculpa dele. Eu não vejo motivo para eu pedir desculpa dele. Se eu tenho que pedir desculpa dele, ele também tem que pedir de mim. E eu acho que se ele chegar a conversar comigo, não tem problema. Eu sou um cara que eu sou extremamente receptivo, entendeu? Ele é um cara que, até certo ponto, ele mostra, assim, ser um cara honesto, firme nas palavras, mas o que eu não concordo sempre, né? Às vezes é com esse negócio de ação, é que os caras dizem que isso aqui é fenômeno. Só bota fenômeno, não sei o quê. E quando eu falava, vou voltar a repetir, quando eu falava sobre ações, não era para ele, entendeu? E ele pegava aquilo para si como se fosse para ele. Mas a Principalmente essa possibilidade questão de aí. trocar uma ideia com ele, a possibilidade de trocar uma ideia com ele, se ele quiser, a gente troca, não tem problema nenhum. Como diz um cara comentou lá no vídeo hoje, que é conversando que se resolve as coisas. Então, é conversando de fato que se resolve as coisas. Agora, com relação a esse tal de Well Bitcoin, para mim isso aí é um fracassado, um frustrado com a vida, que eu não quero conversa com ele, não quero papo com ele, porque desde o início, quando eu comecei nas redes sociais, né, ele me atacou e depois ficou se vitimizando porque eu fiz um comentário discordando da forma dele dar uma medicação e o cara fez lá um comentário, me esculachou